Abra sua Bíblia, 1 Pedro 2,9. Esse é um versículo poderoso para nós confessarmos ele todos os dias. A confissão da palavra é você tomar a palavra de Deus e aplicar no seu coração para que você seja transformado, para que você compreenda que você é o que Deus falou que você é, que você tem o que Deus falou que você tem, que você pode o que Deus falou que você pode. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, está falando de vocês, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga amém. Isso é aquilo que Deus fez de nós. Nós fomos transportados do império das trevas, que tinha um imperador, o diabo, que governava as nossas vidas, para o reino da maravilhosa luz. Nós fomos transportados, não fomos nós que viemos, não fomos nós que decidimos trocar de senhor de reino. Foi alguém lá onde nós estávamos e nos transportou para o reino da luz. Isso foi Jesus que fez, quando lá na cruz ele pagou as nossas dívidas, os nossos pecados, e nós cremos. A palavra da fé foi ministrada, nós cremos nessa verdade e numa fração de segundos fomos transportados, saímos do império das trevas para o reino da maravilhosa luz, para um propósito, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. O Senhor nos tirou, nos resgatou a preço de sangue para um propósito, não apenas para sermos convertidos, não apenas para sentarmos no banco da igreja ou participarmos de uma célula, mas há um propósito que nós temos falado a cada domingo. Jesus falou 2 vezes, pelo menos, claramente. Não precisa de interpretação, não precisa de estudo bíblico, nem de teologia, nem de hermenêutica. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Muitas pessoas ainda pensam que essas coisas que ele está falando é para pastor. É pastor que tem que fazer discípulo. Não é. Nós cremos no sacerdócio universal. Todo aquele que nasceu de novo se tornou rei e sacerdote. Por isso que ele fala, sacerdócio real. Vós sois sacerdotes e reis. Sacerdotes para trazer Deus para o povo e para levar o povo para Deus e para reinar na autoridade do poder do nome de Jesus. Isso é para todo filho de Deus. Há um propósito. Eu quero compartilhar hoje a respeito desse versículo que não foi falado por Deus primeiramente para nós. Foi mencionado outra vez nas Escrituras. Eu quero falar para os irmãos é que nós temos experimentado muita graça de Deus. Nós temos visto o operar de Deus, revelando a sua graça de maneira assim tremenda. Nós temos visto o poder de Deus sendo manifesto. Deus tem nos abençoado e nós temos nos alegrado muito nisso. Tanto nas coisas naturais quanto nas coisas espirituais. É notório, é nítido aquilo que nós temos experimentado em Deus por causa da sua graça, da sua infinita graça que foi concedida a nós. Nós, na verdade, estamos vivendo no que a Bíblia chama de dispensação da graça. Teologicamente é conhecido como dispensação da graça. E nós temos desfrutado dessa graça de Deus, porque nós temos a revelação da obra da cruz, do poder que foi liberado na cruz em nosso favor. A obra da cruz e o poder da cruz. A obra da cruz onde Jesus nos substituiu, morreu no nosso lugar. E o poder da cruz é quando Ele vive a nossa vida, não mais nós vivemos, mas Ele vive em nós. A obra da cruz se manifestou fazendo a mudança de dispensação. Essa dispensação da graça começou em Cristo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, então começou a dispensação da graça. A dispensação anterior é a chamada dispensação da lei. A dispensação da lei também foi estabelecida por Deus. Agora, por causa do nome das dispensações, daquilo que foi dado como nome da dispensação, muitas pessoas acreditam que hoje Deus relaciona conosco, que estamos na dispensação da graça, pela sua graça.
mas que na dispensação da lei, Deus relacionava com as pessoas pela lei. Isso não é verdade. Em todo o tempo, Deus relacionou com o homem pela sua graça. Sempre. Todo o tempo, desde o Gênesis da criação, mesmo antes do pecado, Deus relacionou com o homem baseado na sua graça, no seu favor. Quando nós estamos falando de graça, nós estamos falando daquilo que é imerecido, que nos foi dado sem que nós merecêssemos. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Em todo o tempo, Deus relacionou com o homem, em todas as dispensações. A Bíblia fala de 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência lá no Éden, o homem antes do pecado. A última é a dispensação do reino milenar, que ainda vai acontecer. Em todas as 7 dispensações, Deus relacionou conosco baseado na sua graça, nunca na lei. Pastor, mas por que as pessoas no Velho Testamento viviam pela lei? Porque elas decidiram viver pela lei. São as pessoas que definem a maneira que quer relacionar com Deus. Deus é o mesmo, nunca mudou. Não há sombra de mudança no nosso Deus, é o que a Bíblia diz. Desde quando criou o homem, por toda a eternidade, Ele é o mesmo, Ele não muda a maneira de relacionar. Ainda hoje, em pleno vigor da dispensação da graça, tem irmãos vivendo pela lei. Tem irmãos fazendo coisas para merecer. Então, a dispensação passada, a dispensação chamada da lei, as pessoas viviam baseado na lei, porque elas decidiram viver pela lei. Seja por ignorância, o meu povo perece porque falta conhecimento, ou seja por uma ação maligna. Nós vemos a ação maligna hoje. Pessoas que chegam para participar de um culto de celebração a Deus e saem daqui mais condenada do que quando entrou. Se você participa de um culto e você sai pior do que você chegou, então ali não está sendo pregada a graça de Deus. Estão pregando uma dispensação da lei, estão pregando a lei, que nem nessa dispensação Deus relacionou baseado na lei. Sempre foi na graça. Aí você pode perguntar, então por que Deus deu a lei? Por que tem a dispensação da lei? A dispensação da lei foi Deus que estabeleceu. A Bíblia fala que de Adão até Moisés havia pecado no mundo, mas não tinha entendimento de pecado. As pessoas matavam e não sabia que era pecado, as pessoas roubavam, não sabia que era pecado, as pessoas adulteravam, não sabiam que era pecado. A lei foi dada para avultar o pecado, é o que Paulo diz. Paulo diz que a lei foi dada para expor o pecado, para mostrar o pecado. E a lei foi dada também para mostrar o caráter de Deus. Dentro do projeto, do plano de redenção, Deus precisava de alguém para cumprir a lei. Então a lei foi dada para mostrar o caráter de Deus, o padrão de Deus, e para expor o pecado. Nunca foi para se relacionar com base na lei. Então por que as pessoas lá do Velho Testamento viviam pela lei? Eu já falei para os irmãos, rei Davi viveu na dispensação da lei, mas foi alguém que relacionou baseado na graça. Ele fala no Salmo, pela revelação que ele tinha, a sua graça é melhor do que a vida. Ele era alguém que estava ali na dispensação da lei, vivendo na graça de Deus, que era a vontade de Deus para todo homem. A mesma coisa é hoje, não mudou. Deus relaciona conosco baseado na sua graça. Tudo que nós precisamos, nós podemos nos dirigir a Ele, e Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos pensar, pedir para Ele. Ele está para abençoar. Mas por que as pessoas decidiram viver pela lei? Nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 19. Coloca, por favor, Êxodo 19, a partir do verso 4. Nesse capítulo de Êxodo, que menciona aqui, pouco depois que Deus tirou o povo dele da escravidão do Egito, 400 anos escravo no Egito. Eram escravos. Aponta para nós que éramos escravos do diabo, do mundo, e ele foi lá e tirou o povo lá da escravidão do Egito. Da mesma maneira que ele foi lá no império das trevas e nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Foi o que Deus fez com Moisés. Moisés é o tipo de Cristo
de Salvador que libertou o povo da escravidão do Egito e estava levando para a terra de Canaã. E aqui, Deus ainda não havia dado a lei. Nesse capítulo, a partir no capítulo 19, verso 4, Deus mostra o que era a vontade dele para o povo que havia sido liberto do cativeiro do Egito. O que nós vemos antes desse texto aqui, que Moisés foi lá no Egito, depois de toda aquela tragédia no Egito, tirou o povo. E o povo saiu reclamando, murmurando, chegou ali em mar, as águas eram amargas, foi só reclamação, tirou do Egito para matar a gente aqui. O povo foi reclamando, murmurando, pecando o tempo todo. Deus não mandou juízo, Deus não condenou, Deus não fez nada daquilo que depois a lei determinava. As pessoas saíram do Egito reclamando de terem sido libertas. É a mesma coisa de você conhecer alguém atolado das drogas, da prostituição, demônio de vício, demônio de prostituição, e de repente Deus te usa poderosamente, chega lá, expulsa aqueles demônios, ele foi liberto, você convida para o culto, chega aqui no culto, ele começa a reclamar, não, a vida lá era muito melhor, esse pastor fala toda a vida, grita demais, isso aqui está muito ruim. Foi liberto, foi tirado da escravidão, e trouxe para o reino da luz, e está reclamando. É o que acontecia com aquele povo. Mesmo assim, Deus não mandou juízo, porque Deus tinha um projeto para aquele povo. Êxodo capítulo 19, verso 4, Deus falando para o povo: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus está falando, vocês viram o que eu fiz no Egito? Viu como eu tirei vocês sobre asas de águia e trouxe vocês para mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse versículo é o mesmo versículo que nós lemos. Esse versículo que está escrito aqui em Êxodo capítulo 19 é o mesmo que Pedro fala agora para a igreja. Então Deus está falando para esse povo aqui, que se diligentemente eles guardarem a aliança que ele fez, eles seriam o que nós somos hoje. Deus tirou da escravidão do Egito, chegou nesse momento, ele falou, a única coisa que eu quero de vocês é que vocês guardem a minha aliança. Você pode pensar naturalmente, pois é, a aliança da lei, tem que obedecer os mandamentos. Ainda não tinha dado os mandamentos. Capítulo 19, capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos. Capítulo 21, 22 e 23, Deus expõe toda a lei. Deus está falando que se eles guardaram uma aliança, que aliança é essa aqui? A aliança que Deus está falando é a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão, que Deus está falando para esse povo que é descendente de Abraão, que se eles guardassem a aliança que ele havia feito com Abraão, então eles seriam o que nós, a igreja, somos hoje. Eles seriam o povo escolhido, a nação santa, reis e sacerdotes, que estariam aqui para pregar o evangelho a todas as nações. Ele seria esse povo que viveria essa vida na presença de Deus, como igreja, receberia o Messias que viria, o Salvador, e eles pregariam o evangelho. Nós estamos aqui porque eles rejeitaram. Nós estamos aqui não apenas porque eles rejeitaram Cristo quando ele veio, porque eles rejeitaram a aliança que Deus propôs para eles. Qual que era a aliança que Deus fez com Abraão? Deus fez uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 2. De ti, Abraão, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem alguma condição para Abraão aqui? Abraão, se você cumprir os 10 mandamentos, eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Tem alguma condição? Essa é a aliança que Deus fez com Abraão. Olha o que está escrito em Gênesis 15, 18. No momento que Deus firmou a aliança. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Gênesis 15, 18. Alô?
Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É a terra de Canaã, que Deus fez uma aliança com Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mostrou a terra, agora está trazendo o povo de Abraão, a descendência de Abraão, que tinha a promessa da herança, de receberem o mundo por herança, como nós já ministramos aqui. Deus estava apenas falando para eles: eu tirei vocês da escravidão, estou levando para a terra que prometi para seus pais, e se vocês guardarem a aliança que eu fiz com Abraão, vocês serão raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva minha, para proclamar as minhas virtudes. Foi o que Deus estava falando para eles. Na verdade, o que Deus estava falando nessa aliança é que levaria Abraão e a sua descendência a ser fecundo, multiplicar e encher a terra, que é o projeto inicial de Deus na criação do homem. Deus nos criou para sermos fecundos, multiplicar e encher a terra. E Deus agora tinha escolhido um povo para que eles cumprissem esse propósito. Que Adão falhou, que Noé falhou, mas agora em Abraão Deus cumpriria o seu propósito. Mas em Êxodo 24, Moisés subiu o monte Sinai, Deus deu a tábua da lei para mostrar, para voltar o pecado e para mostrar o caráter de Deus, e Moisés desceu e mostrou a lei para o povo. Lá em Êxodo 24, verso 3, está escrito, Êxodo 24, 3, veio, pois, Moisés e referiu ao povo, esse povo que Deus havia falado, se guardasse aliança com Abraão, eles seriam abençoados, referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Aqui Moisés agora está mostrando para eles a lei. Aqui Moisés agora está com as tábuas da lei, mostrando para eles a lei. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor faremos. O que eles estavam dizendo aqui é o seguinte: tudo isso que está escrito na lei aí, pode deixar que nós vamos cumprir isso aí. Eles estavam escolhendo viver pela lei. Depois Moisés, lá no verso 7 do mesmo capítulo, Moisés tomou o livro da aliança, está escrito, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Deus queria apenas aliança abraâmica, que não tinha condições, mas o povo chegou e falou: nós vamos obedecer tudo que está escrito aí, pode deixar que nós vamos obedecer. Escolheram viver pela lei. Deus não havia mudado. Deus era o mesmo Deus, o Deus de graça, Deus de poder, Deus de sabedoria. Mesmo assim, Deus manifestou graça, porque Deus estabeleceu agora na lei o princípio do sangue, que é o sangue da substituição. Porque aquele povo, quando eles decidiram viver pela lei, Deus já sabia, não vão cumprir a lei, porque a lei não foi dada para cumprir. A lei não foi dada para ser cumprida, a lei foi dada exatamente para você saber que você não tem condição de relacionar com Deus baseado no caráter de Deus. Então você precisa da graça de Deus para receber, para ter relacionamento com Ele. Mesmo as pessoas tendo escolhido a lei, Deus estabeleceu na própria lei o princípio do sangue de animais inocentes que seriam derramados para cobrir o pecado do homem. Agora eles tinham a lei, e todas as vezes que eles tentavam cumprir a lei, que eles quebravam a lei, que transgrediam a lei, então eles tinham a saída agora. Eles iam, levavam um animal inocente, o sangue do animal era derramado, aspergido lá no tabernáculo, no templo, sobre a arca do testemunho, e aquele sangue cobria o pecado. Que é a mesma coisa que Deus fez com Adão e Eva lá no Éden, lá no jardim, lá em Gênesis, quando eles pecaram. Quando Adão e Eva pecou, eles viram que estavam nus. Os irmãos conhecem o texto, fala que quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus. Eles não estavam nus, pelados, sem roupa, não. Eles estavam agora despidos da glória de Deus. Adão e Eva foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a imagem de Deus é a sua glória. Então eles eram revestidos da glória de Deus, eles eram cobertos pela glória de Deus. E no momento que eles pecaram, como Paulo fala, foram destituídos dessa glória. Eles se viram nus. A Bíblia fala que imediatamente eles costuraram folhas de figueira para se cobrir.
tentando agora cobrir com o natural aquilo que era espiritual, mas não cobriu. Como é que Deus fez para cobrir eles agora? Pegou pele de animal, isso está escrito lá em Gênesis, se não me engano, 3:21. Coloca Gênesis 3:21, por favor, vamos ver se é lá. Então Deus pegou pele de animal e cobriu, mas não cobriu o corpo deles, cobriu o pecado. Um animal inocente morreu, Deus matou um animal inocente, derramou o sangue daquele animal, tirou a pele daquele animal, provavelmente um cordeiro, e cobriu o pecado deles. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Derramou o sangue de um animal inocente para cobrir o pecado deles. Então Deus manifestou a sua graça agora, dando a eles uma saída, apesar de eles terem escolhido a lei. Nós falamos semana passada a respeito dos 3 começos de Deus. Começou em Adão, começou em Noé e começou em Abraão, e se cumpriu o projeto de Deus em Abraão. Esses 3 homens representam os 3 começos de Deus. O plano inicial de Deus não tinha nele o plano de redenção. O plano inicial de Deus não tinha a queda do homem. Deus não criou o homem para cair e ser salvo. Deus criou o homem para um projeto, para um propósito que não estava incluído a questão da queda. A queda e o plano de redenção foi apenas uma correção de caminho. Deus criou o homem e deu uma direção para ele. Como ele pecou, então Deus agora criou o plano de redenção para trazer o homem de volta para a posição pela qual ele foi criado. Deus começou com Adão antes do pecado. O projeto inicial de Deus não havia o plano de redenção. Salvar o homem foi apenas uma correção de caminho. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus, o projeto de Deus, quando criou o homem, era, primeiro, para ter relacionamento, para ter uma família, para preparar uma noiva. Deus criou o homem para ter com ele um relacionamento. E dentro desse projeto da criação, Deus disse para o homem, nós falamos isso aqui várias vezes, sede fecundos, multiplicai e encher a terra. Por que Deus estava agora dando essa direção para o homem? Porque a terra havia se tornado o único lugar do universo onde a autoridade de Deus era questionada. Nós vemos lá em Gênesis 1, verso 1. Já falei isso para os irmãos, mas vou falar novamente. Criou, pois, Deus os céus e a terra. Ponto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo que Deus cria é perfeito. Mas no verso 2 fala que a terra, só a terra está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou trevas, Deus não criou esse planeta em trevas. Alguma coisa aconteceu entre o verso 1 e o verso 2 que transformou esse planeta. Já falamos isso aqui, os irmãos sabem. O plano era restaurar a autoridade de Deus aqui na terra. Antes da criação do homem, a Bíblia fala que houve uma batalha no céu. Houve uma batalha no céu e um rebelde foi lançado aqui na terra. E na queda ele arrastou com ele 1/3 dos anjos de Deus. Por isso a terra se tornou sem forma e vazia, cheia de trevas. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Antes da criação do homem, provavelmente já havia criado já os céus e a terra. Houve essa peleja, está escrito, houve peleja no céu. Miguel, o arcanjo guerreiro e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, os inimigos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12:4 diz, a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas dos céus, as quais lançou na terra. Houve um momento lá no trono de Deus nos céus que houve uma discórdia. Alguém se levantou tentando estabelecer o trono, dividir o reino. E Deus preparou os seus exércitos e houve uma batalha. E esse rebelde, que é Lúcifer, que era o mais belo dos querubins, que tinha a missão de guardar a glória de Deus, ele é que era responsável por guardar a glória de Deus, tentou por usurpação ser igual a Deus.
Nós vemos depois, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, ele dizendo que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas aqui havia uma criatura, um anjo de Deus, um querubim, que usurpou ser igual a Deus. Ele tentou estabelecer o seu trono acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. O que ele queria, na verdade, é dar um golpe de Estado. Ele queria dividir o reino de Deus, ele queria a porção do reino dele. Era tão maravilhoso que ele achou que ele estava sendo injustiçado no céu. E ele queria agora ter a parte dele. Isso está escrito lá em Isaías capítulo 14, a partir do verso 13. Porque ele se levantou, ele foi removido da presença e lançado aqui na terra. Isaías 14, 13 diz: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele queria ter o seu próprio trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Era criatura tentando tomar o lugar do Criador. E ele foi lançado aqui na terra. Nós não sabemos todas as coisas que aconteceu. A Bíblia fala que houve uma peleja nos céus. Agora, o nosso Deus é longânimo, é tardio e irá, misericordioso, e todos os atributos que ele aplicou na nossa vida quando o homem pecou, certamente foi liberado também. Então, algumas pessoas falam que Lúcifer caiu porque veio um pensamento de soberba. Eu acredito que foi mais que um pensamento, que houve uma batalha nos céus. Na verdade, houve uma rebelião, uma tentativa de divisão, e dividiu. Só que não permaneceu na presença de Deus, foi lançado fora da presença. Lançado na terra, foi removido da presença e lançou aqui. Por isso esse planeta que havia sido criado por Deus de forma maravilhosa, de repente ficou sem forma, vazio e cheio de trevas. E foi aí que Deus começou o seu plano de restauração. Em Gênesis 1, nós vemos Deus começando a restaurar esse planeta, dizendo, haja luz e houve luz. Gênesis 1 fala que Deus começou a restaurar todas as coisas. E depois que todas as coisas foram restauradas, ele criou as plantas, os animais, e fez um jardim. Criou um jardim, e nesse jardim tinha duas árvores especiais. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus criou o homem e colocou o homem ali no jardim. Estou falando isso tudo para mostrar o projeto inicial de Deus. Se nós queremos conhecer o coração de Deus, nós temos que ir lá no começo, porque não mudou. Os planos de Deus não mudam, não são frustrados, não vai mudar, Ele é o mesmo. Então Deus criou o homem agora e colocou lá no jardim. Nós já sabemos também que o homem foi criado no 6º dia, e o 7º dia era dia do trabalho mais pesado, é verdade? O 7º dia era dia de quê? Do descanso. Então o homem foi criado para estar naquele jardim no descanso. A obra já estava consumada, Deus trabalhou 6 dias e descansou. Os irmãos sabem que ele descansou não é porque estava cansado, é porque acabou a obra, está consumada a obra. E aí criou o homem e colocou naquele lugar maravilhoso. E falou para ele, mostrou para ele, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, isso aqui tudo é seu. Inclusive a árvore da vida. Só tem uma árvore que eu quero que você não coma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus disse para ele, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. Os irmãos já sabem de cor. E Deus abençoou o homem e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Os irmãos já sabem que esses animais aqui simbolizam Satanás e seus demônios, não está falando dos bichos. O que Deus está falando para o homem é que ele tinha a imagem de Deus, e Deus queria que ele fosse fecundo, gerasse outras pessoas e multiplicasse, transferisse a imagem de Deus para os seus descendentes. Mas o que eu quero falar hoje é a respeito dessas duas palavras que é acrescentada depois que disse sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Deus diz sujeitai e dominai sobre o diabo e seus demônios. Essas duas palavras são importantes para nós. A palavra sujeitar no original é kabash, que significa subjugar, aprisionar.
A terra não é o lugar que o diabo estabeleceu o seu reino. O inferno não é o palácio do diabo. O inferno é a prisão onde ele está pagando a dívida dele. Algumas pessoas pensam que o fogo do inferno é o fogo do diabo. O diabo não tem fogo. O fogo que está queimando no inferno é o fogo de Deus. Ele que é fogo consumidor. O inferno não é o palácio do diabo, é a cadeia onde ele está aprisionado. Então a palavra sujeitar que Deus falou para o homem é para que o homem aprisionasse, amarrasse, subjugasse Satanás e seus demônios. E a palavra dominar no original é radá, que significa governar, ter domínio. Então no projeto inicial de Deus na criação do homem, era para que o homem pudesse aprisionar, amarrar, subjugar, governar Satanás e seus demônios. Foi para isso que Deus nos criou. E isso se cumpriu em Jesus. Nós sabemos que Adão falhou, mas Jesus veio, realizou toda a obra e venceu. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 20. Efésios 1, 20 mostra como Jesus agora subjugou, aprisionou, venceu o diabo. Paulo escreve, o qual Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. Podemos ler aqui, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima dos peixes do mar, das aves dos céus e dos animais que rastejam pela terra. Jesus cumpriu o projeto que Deus havia estabelecido para Adão. Isso era o que era para Adão fazer. Adão foi criado para fazer o que Jesus fez, subjugar, aprisionar, governar, dominar sobre o diabo. Agora isso era para ser feito brincando, não tem um esforço a respeito disso, não era para ele suar, não tinha, ele estava no descanso, a obra estava completa. Assim como Jesus completou a obra, falando está consumado, e nós estamos na mesma posição que Adão estava ali com a obra consumada. Era para ele subjugar o diabo não podia tocar nele, porque ele estava revestido da glória de Deus. Na verdade, era um problema para o diabo, porque toda vez que o diabo olhava para Adão e Eva, ele via Deus, porque a imagem de Deus é a sua glória. A glória de Deus é a própria imagem, aquilo que você tem hoje em Cristo é a glória. Nós havíamos sido destituídos da glória de Deus, carecia da glória de Deus, mas nós já recebemos essa glória, então nós estamos revestidos da glória. Hoje nós temos novamente a autoridade para sujeitar e dominar, porque Jesus nos colocou de volta na posição. Adão que tinha que ter feito isso, e à medida que ele fosse governando, subjugando, ele ia sendo fecundo, multiplicando, enchendo a terra, e o governo e a autoridade de Deus seria restaurado nesse planeta. Deus criou o homem para um propósito específico. Primeiro, para ter um relacionamento. E nesse relacionamento, aonde estaria estabelecendo agora, colocando Cristo como centro da nossa vida, ele estaria agora governando sobre o diabo e seus demônios. A glória de Deus, ela nos foi revelada na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa mesma glória que nos foi revelada na face de Cristo, que Cristo era revestido, era a mesma glória que Adão tinha. Adão tinha a mesma glória que Jesus se manifestou. Paulo, inclusive, chega a falar que Jesus é o último Adão. Jesus é o último Adão. Teve o primeiro Adão, que tinha a mesma coisa que ele tinha, as mesmas condições. Tudo que Jesus teve aqui na terra para cumprir o propósito, Adão tinha também. Adão era revestido dessa mesma glória. Agora, essa imagem que Deus compartilhou com Adão, que deu para Adão na criação, não era apenas para governar sobre o diabo e seus demônios. Era também para que tivesse um relacionamento cujo propósito era preparar a noiva. A árvore da vida que estava no meio do jardim, aponta para Cristo, era tudo que Adão precisava para cumprir o projeto. O projeto de Deus era para ser cumprido tudo em relação à árvore da vida. A árvore da vida era o centro, é o centro da nossa vida e era para ser o centro da vida de Adão também.
através da árvore da vida, ele ia cumprir esse projeto brincando. Ele ia desfrutar. E nesse projeto Deus estaria preparando a noiva. Por isso ser fecundo, multiplicar, encher a terra. A glória de Deus que foi compartilhada com eles era para dar direito de um relacionamento íntimo. Não há nenhum outro tipo de relacionamento que podemos ter com Deus a não ser pela sua graça. Quando nós somos revestidos da glória de Deus, então nós podemos agora nos achegar a Ele. Essa glória é a imagem dele, Deus é fogo consumidor. Aquele que tem essa imagem é fogo também. Então o fogo não queima fogo. Quando nós aproximamos de Deus, o fogo só aumenta. Apocalipse, na carta das igrejas, há um versículo que fala que Deus abomina a mornidão. Antes fosse quente ou frio, morno nunca. Deus falando para uma igreja. Existem igrejas mornas. Não é quente nem fria, somos politicamente corretos. Não vamos pregar isso aqui não, porque isso aqui vai desagradar uma parte. Deus não tem nenhum compromisso com o politicamente correto. Ele fala, é melhor que você seja quente ou frio, morno nunca. Porque o morno sempre tem uma desculpa, tem um jogo de cintura. É por causa disso, tem uma desculpa. E para nós é muito fácil isso. Todos nós temos um momento na nossa vida cristã que você está assim meio apagado. E às vezes você fica assim, eu não estou nem frio nem quente, eu estou morno. E nós precisamos estar atentos para isso. Eu gosto sempre de ilustrar essa questão do morno e frio. Do morno, tem o quente e frio. Imagina que aqui à minha direita, na parede, está o fogo consumidor que é Deus. E aqui do outro lado, nessa parede, está a geladeira, o mundo, o pecado. E eu estou exatamente no meio. Ali está pegando fogo, ali está gelo. Qual que é a minha temperatura? Morno. É fácil você identificar se você está morno. Se você não está pegando fogo e você não está gelado, você está dentro da igreja. As pessoas mornas estão na igreja. Quem está lá no mundo está gelado. E Deus prefere que esteja lá do que esteja aqui morno, vivendo no engano, ouvindo pregação que não te leva para o fogo. Se eu percebo que eu estou na igreja, mas eu não estou tendo essa vida incendiada, o que eu tenho que fazer? Para aquecer, para incendiar. Eu tenho que caminhar para onde? Para o fogo. É só eu sair da minha posição de morno e caminhar na direção do fogo, em oração e alimentando a palavra de Deus, comendo de Cristo. Aí eu vou ter o coração incendiado de novo, aí eu vou sair da posição de morno. Então a glória de Deus que estava em Adão, para ser fecundo, multiplicar e encher a terra, Deus estava preparando a noiva. Domingo que vem eu quero falar a respeito das bodas do Cordeiro, que é essa noiva que estava sendo preparada. Mas hoje nós vamos falar da glória de Deus, nesse relacionamento que Deus estabeleceu, compartilhando da sua glória com o homem, glória com glória. Quanto mais houvesse um relacionamento, mais glória na vida do homem. Porque a glória que o homem tinha, que Adão tinha, que depois Cristo teve, é a glória de Deus. Então, quanto mais ele relacionasse com Deus, mais glória ele recebia. Por isso que Paulo fala que nós crescemos de glória em glória. Quanto mais eu contemplo Ele como espelho, quanto mais eu oro, quanto mais eu conheço Ele pelas Escrituras, mais tenho revelação, mais glória. Nós já temos glória, mas essa glória ela pode crescer muito. E isso vai nos levar a um relacionamento íntimo, a nós chegarmos no momento de sermos achados agora na condição de entrarmos nas bodas do Cordeiro, de fazermos parte da noiva, do casamento. O projeto final, depois que o homem sujeitasse e dominasse, era o relacionamento com Deus, onde Deus queria ter a sua família, para que a terra fosse cheia de pessoas que tivessem a sua imagem. A árvore da vida, que aponta para Cristo, estava no meio do jardim, e era para através dela tudo acontecer. Todo o projeto de Deus para nós era e é para acontecer através da árvore da vida, que é Cristo. Porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele receberia a natureza de Deus e seria eternamente como ele, juntamente com toda a sua descendência. Foi para isso que Deus criou Adão. Foi para isso que Deus criou o homem. Agora, como Adão falhou, ele se tornou apenas um tipo de Cristo. Adão, ele aponta para Jesus de muitas maneiras. A primeira coisa que nós vemos em Adão que aponta para Jesus é porque ele foi criado por Deus.
Deus fez do pó da terra o homem. Jesus foi concebido, Jesus homem. Jesus não foi Deus, o Filho de Deus não foi criado aqui. Mas ele, como último Adão, é que tem essa semelhança com o primeiro Adão. Adão foi criado do pó da terra por Deus e Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. A segunda coisa é porque foi feito imagem e semelhança de Deus. Adão foi feito imagem e semelhança de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Terceira coisa, por causa do propósito. Ter um relacionamento, vencer o diabo e conquistar a terra. Adão foi criado para se relacionar com Deus. Deus todos os dias estava ali no jardim com ele, para ele subjugar o diabo e ser fecundo e multiplicar. Jesus realizou essa missão. Quarto, porque receberam a imagem um do outro. Agora aqui já há algo assim chocante. O homem foi criado do pó da terra e recebeu a imagem de Deus. Deus nivelou por cima, fez o homem, pegou a sua imagem e deu para ele. Jesus, em contrapartida, por causa da queda, era Deus e recebeu a imagem do homem pecador. Para trazer o homem de volta, o homem que havia recebido a imagem de Deus, perdeu, agora o próprio Deus se fez imagem de pecado. Nem o homem era Deus, nem Jesus era pecador, apenas tinha uma imagem para um propósito. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos 8, 3. Porquanto o que fora impossível à lei nunca levou ninguém para Deus, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Depois, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Adão recebeu a imagem de Deus, Jesus recebeu a imagem de pecado. Por último, assim como Adão era para ser fecundo e multiplicar, Jesus veio como grão de trigo, cair na terra, morrer e produzir muitos frutos. Foi isso que ele fez, por isso ele fala, ide fazei discípulos, por isso ele nos enviou, vá e deis muito fruto. O que era para Adão fazer, em Cristo nós podemos cumprir. Agora, Adão tinha todas as qualificações para cumprir o propósito. Nós vamos perceber que ele falhou uma coisa mínima, uma coisa muito pequena. As mesmas condições que Jesus teve para cumprir o propósito de Deus, Adão tinha. Por que ele falhou? Ele falhou apenas porque não creu. É chocante, mas a queda de Adão foi porque não creu naquilo que Deus havia falado. Ele falhou porque duvidou da palavra de Deus quando ele foi questionado na sua identidade. Deus não muda. A Bíblia fala no Velho Testamento, no Novo Testamento, que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Na dispensação da graça, o justo vive pela fé. Na dispensação da lei, o justo vive pela fé. Na dispensação da inocência, antes do pecado, o justo Adão viveria pela fé. Fé em quê? Fé no que Deus falou. Aquilo que Deus falou era só o que ele deveria crer. Olha o que a serpente falou lá para Eva. E depois Eva falou para o marido. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 5. Adão falhou no momento da tentação, quando ele foi questionado na identidade dele. A serpente, o diabo falou, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus havia criado o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Adão e Eva sabiam disso. Deus falou para eles. Eles viam a imagem dele refletida no próprio Deus. Mas o diabo chegou e falou, Deus não quer que você come dessa árvore, porque se você comer, você vai ser como ele. Mas Adão e Eva já eram como eles. E aí eles duvidaram do que Deus falou. Deus falou, você já tem a minha imagem, a minha semelhança. O diabo questionou. A mesma tentação que eles tiveram e caíram, Jesus também teve. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo fez a mesma pergunta, questionando a identidade. Lá em Mateus capítulo 4, verso 3. Mateus 4, 3 diz, então o tentador, o diabo, a serpente, aproximando de Jesus, lhe disse, se és filho de Deus,
Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo chegou para Jesus e falou: se você é filho de Deus, faz alguma coisa para mostrar. E Jesus falou: meu pai acabou de falar que eu sou filho, eu não preciso provar, eu acredito no que ele falou. Era o que Adão deveria ter falado. Eu já tenho imagem de Deus, eu não preciso desse fruto do conhecimento do bem e do mal. A tentação foi essa: Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ter a imagem dele. E ele duvidou que tinha imagem. Jesus não duvidou. A diferença entre Jesus e Adão foi apenas porque Jesus creu. Porque pouco antes, lá no Rio Jordão, na hora do batismo, Mateus capítulo 3, verso 17, Deus falou dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi muito simples para Jesus. Eu não preciso provar o que o meu pai já falou, já está dito. Por isso ele disse, está escrito, está dito. Ele falou que eu sou filho, ponto final. Agora nós somos questionados todos os dias. Você é crente, por que você está fazendo isso? Você é filho de Deus, olha o que você está fazendo. O diabo não muda. O tentador, que é o significado da palavra diabo, a função dele é só tentar. Tentar e acusar, é o acusador. O que nós temos é apenas que conhecer aquilo que Deus disse. Jesus ouviu o pai falando: este é o meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer. O diabo chegou e falou: prova, não precisa, ele já falou. O fato dele ter falado já está consumado, é o que eu sou. O tentador tentou Eva e tentou Jesus. Adão caiu porque não creu. Só porque não creu. E porque não cumpriu o propósito de Deus, se tornou esse tipo de Cristo, que viria depois para completar a obra de sujeitar e dominar, ser fecundo e multiplicar. Literalmente venceu o diabo. Agora tem algo mais chocante aqui. Nós sabemos que quando eles pecaram, eles perderam a glória de Deus. Mas os dois não pecaram juntos. Certamente a serpente havia tentado Adão e ele resistiu. Mas ele não guardou o jardim. Porque o que Deus falou para ele é para guardar, cultivar e guardar o jardim. Para sujeitar os animais que rastejavam pela terra. E quando a serpente tentou Eva, também isso não foi assim da primeira vez. Os teólogos acreditam que houve um processo. Eva cedeu à tentação e caiu. No momento que ela comeu do fruto, ela perdeu a glória de Deus. Como eles perceberam, ficaram nus. Quando Eva caiu, ela pegou o fruto e levou para o marido. Quando ela chegou para Adão, Adão viu que não era mais a mulher dele. Era a mulher dele sem a glória de Deus. Não tinha mais a glória de Deus. A Bíblia resume muito rápido. Ela chegou, deu o fruto para o marido, ele comeu. Mas ele poderia ter amarrado, porque agora ela não tinha mais a imagem de Deus. A diferença é muito grande, irmãos. Adão convivia com a mulher que tinha a imagem de Deus. No momento que ela comeu do fruto, perdeu a imagem de Deus. Eu gosto de imaginar qual que é a diferença quando alguém perde essa imagem de Deus. A Bíblia fala que Lúcifer era o mais belo dos querubins. No brilho das pedras andava, era maravilhoso. E quando ele perdeu a glória de Deus, ele se transformou no quê? No quê? No diabo. Quando alguém perde a glória de Deus, perde a imagem de Lúcifer e vira diabo, que é essa imagem que todo mundo tem aí mesmo. Horrível, você pode até imaginar, vermelhão, com fogo, com rabo, com tridente ali. A diferença é muito grande. Deixou de ser um querubim, ungido, mais belo, e se transformou no diabo. Quando Eva chegou para Adão, não era mais a mulher que ele conhecia. Ele deveria ter segurado. Está amarrado. Fica quieto aí. Ele tinha autoridade. Ele não havia perdido a autoridade. O que ele deveria ter feito era colocar ela ali, esperar Deus vir na viração do dia, como veio, e ele estava agora revestido da glória. Ele tinha o sangue puro como Jesus tinha o sangue puro. Ele não tinha pecado, ele não havia pecado, ela havia pecado. O que ele deveria ter feito é chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não guardei o jardim. A mulher que o Senhor me deu caiu. Faça segundo a sua vontade. Ele ia morrer no lugar dela. Como ele não tinha pecado, ele ia ressuscitar, ia resolver o problema lá no jardim.
Jesus fez o que ele deveria ter feito. Jesus morreu por quem? Por Adão e Eva. Adão poderia ter morrido lá por ela e resolvido o problema. Por isso que Paulo fala na carta aos Efésios que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Adão deveria ter amado a esposa dele como Cristo amou a esposa dele, que é a igreja. E teria morrido por ela, e ele ressuscitaria e estava resolvido o problema. Mas não, quando ela chegou ali, possessa, sabe lá de qual demônio, ele pegou o fruto, comeu e perdeu a glória de Deus também. E agora ninguém mais poderia ser o remidor. Jesus fez o que ele deveria ter feito. Romanos 5,19 está escrito: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, nós nos tornamos pecadores por causa da desobediência dele. Mas usando a mesma justiça, por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Depois 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus e voltássemos para a posição inicial. Muitos irmãos, eles interpretam a Bíblia sempre no foco da salvação. Tudo que eles leem na Bíblia, eles interpretam como se o alvo de Deus é salvar o homem. A salvação do homem é só uma correção do caminho. Deus não criou o homem para cair e ser salvo. A salvação do homem é para colocar ele na posição inicial, para que ele pudesse agora cumprir o propósito. E qual que é o propósito inicial antes do pecado? Ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Porque o diabo e os demônios continuam aí, prendendo a vida das pessoas. O diabo e os demônios estão aí, e Jesus está edificando uma noiva. Jesus nos colocou de volta na posição para sermos noiva do Cordeiro, para sujeitarmos e dominarmos sobre as potestades que estão aí. Agora, nós temos uma posição, por incrível que pareça, melhor do que Adão. Você hoje está numa posição melhor do que Adão estava. Adão não tinha condenação do pecado, mas ele não tinha a árvore da vida também. Cristo é a árvore da vida. No dia que você nasceu de novo, a árvore da vida entrou dentro de você. A árvore da vida é a natureza de Deus. Você já recebeu a natureza de Deus. Você tem a natureza de Deus. Então, mais do que Adão, além de você ter a autoridade, você estar revestido da glória de Deus, você já tem a natureza de Deus. Por isso que nós nunca perdemos aquilo que Deus nos deu. Porque o que você tem é porque você hoje tem a natureza de Deus. Não tem nada a ver com o que você fez, está fazendo ou vai fazer. Essa é a graça maravilhosa de Deus. Por causa do pecado de um Adão, todos nós nos lascamos. Mas pela obediência de um Jesus, todos nós agora fomos abençoados. Diga glória a Deus. Nós estamos numa posição de privilégio, irmãos. Por isso que eu comecei falando, nós estamos na dispensação da graça, desfrutando de uma graça maravilhosa. A graça de Deus está sobre nós de uma maneira tão poderosa, mas muitas vezes essa graça está se tornando vã. Por quê? Porque nós estamos na posição de Adão para ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar sobre o diabo que está aí fazendo festa no mundo, e nós estamos passivos, às vezes frio, às vezes morno. O que nós precisamos é de um coração incendiado para cumprirmos o propósito de Deus, relacionarmos, sermos como virgens, como servos, que haverá as bodas do Cordeiro, onde ele vai casar com a sua noiva, e cumprir o propósito de sermos fecundo, multiplicar. O amor de Deus e a graça de Deus restaurou a nossa posição. Nós voltamos para o jardim. A partir da queda, o homem se tornou sem forma e vazio. E Deus parou momentaneamente o projeto para restaurar a sua autoridade na terra e executou o plano de redenção. Quando ele executou o plano de redenção e você creu, então você voltou para a posição. Agora nós temos uma ordem para ser fecundo, multiplicar, encher a terra. Quando o homem caiu, Deus governava esse planeta através do homem, mas ele acabou sendo governado. Deus criou o homem, deu autoridade para governar, mas porque ele caiu, ele passou a ser governado.
As pessoas que estão nas drogas, na prostituição, matando, morrendo por aí, estão sendo governados por aquele que era para ser governado por eles. Agora nós fomos restaurados na nossa posição de autoridade. Nós temos autoridade agora para governar novamente. Não aceitarmos espírito de vício, de prostituição, nada disso que está aí assolando o mundo. O mundo jaz no maligno. E a coisa ficou muito ruim, irmãos. Depois que Adão caiu, uma dispensação que era chamada dispensação do governo humano. Que a primeira coisa que aconteceu foi o marido acusando a esposa, depois o irmão matou outro irmão, e a coisa desandou e foi acabar no dilúvio. O tempo do governo humano que aponta para o 666 de Apocalipse, que 666 é o homem pelo homem, é o homem governando, é o homem sem Deus. O tempo de Adão até Noé, quando veio o dilúvio, foi o tempo do governo humano e Deus não teve condição de salvar aquele povo. Eu tenho que destruir tudo porque isso aí não tem jeito. E o diabo está de novo edificando para um dia estabelecer o 666. Jesus é esse último Adão que veio e nos salvou e nos colocou novamente na posição para fazermos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos colocou na posição, nos escolheu e disse: vá e deis muito fruto, e esse fruto permaneça. É tempo de nós amarrarmos e governarmos sobre o diabo e seus demônios e produzirmos frutos. Se nós fizermos isso, amarrando os demônios que estão prendendo a vida das pessoas que estão lá fora, que estão cegando o entendimento deles, se nós governarmos com a autoridade do nome de Jesus sobre a condição dessas pessoas, ordenando que caia por terra toda obra maligna, então nós vamos fazer discípulos. Nós fomos criados para isso. Só que a obra está terminada, está consumada. Isso é para ser feito no